Sikorsky UH-60 Black Hawk. Poucas máquinas mudaram tanto a logística do campo de batalha quanto o Black Hawk. Seu papel não é destruir o inimigo, mas levar soldados, equipamentos e suprimentos exatamente onde eles são necessários, ignorando estradas destruídas, rios e terrenos praticamente inacessíveis. 2 motores General Electric T-700 entregam aproximadamente 3.900 SHP de potência, combinada para erguer um peso máximo de decolagem de 10.660 kg, quase o equivalente a 8 automóveis médios suspensos por um conjunto de rotores girando milhares de vezes por minuto. Mesmo carregado, alcança cerca de 295 km por hora, enquanto pousa em clareiras, telhados ou montanhas onde nenhum avião conseguiria operar. Toda essa versatilidade cobra um preço inevitável. O combustível limita sua autonomia, a cabine limita sua carga útil, e um único voo transporta apenas algumas dezenas de soldados. Funciona perfeitamente dentro do teatro de operações, mas não entre continentes. Quando a guerra exige mover blindados inteiros e centenas de toneladas através dos oceanos, o helicóptero encontra seu limite. A física exige outra máquina. Boeing C-17 Globemaster III. O Black Hawk domina o pouso em qualquer terreno, mas simplesmente não possui capacidade para transportar uma força militar completa entre continentes. O C-17 nasceu exatamente para eliminar essa barreira. Seu peso máximo de decolagem chega a 265 toneladas, equivalente ao peso aproximado de 180 automóveis populares, enquanto sua cabine comporta até 77,5 toneladas de carga, suficientes para transportar um tanque principal de batalha, helicópteros desmontados ou centenas de soldados totalmente equipados. 4 motores turbofan Pratt & Whitney impulsionam a aeronave por mais de 10.000 quilômetros, quando não utiliza sua carga máxima, conectando continentes inteiros sem escalas. Seu projeto representa um equilíbrio raro entre gigantismo e flexibilidade. A asa de grande área produz sustentação suficiente para operar em pistas relativamente curtas e pouco preparadas, reduzindo drasticamente o tempo necessário para reforçar uma frente de combate. Mas ainda existe uma limitação impossível de ignorar. Por melhor que seja, um avião continua dependente de uma pista. Sem uma faixa de pouso, toda sua capacidade desaparece. O USS America, LA-6. O C-17 resolve o transporte estratégico, mas depende de aeroportos. O USS America elimina essa dependência levando uma base aérea inteira até a costa inimiga. Com aproximadamente 257 metros de comprimento e cerca de 45.000 toneladas de deslocamento, desloca um volume de água semelhante ao peso de mais de 30.000 automóveis. Seu enorme convô funciona como uma pista móvel para helicópteros pesados, com vertiplanos MV-20 e 2 Osprey, e até cerca de 20 caças, F-35B, capazes de pousar verticalmente. Seu conceito muda completamente a lógica das operações anfíbias. Em vez de conquistar primeiro um aeroporto, para só depois desembarcar tropas, a própria embarcação torna-se o aeroporto. Oficinas, depósitos de combustível, centros médicos e hangares permanecem embarcados, enquanto a costa ainda está sob combate. Porém, mesmo carregando uma força aérea impressionante, o alcance operacional dos F-35B continua inferior ao dos caças embarcados em porta-aviões convencionais. Para dominar oceanos inteiros, seria necessário algo muito maior. O SS Gerald R. Ford. O USS America leva uma base aérea ao litoral. O Gerald R. Ford transforma o oceano inteiro em território operacional permanente. Com aproximadamente 337 metros de comprimento e deslocamento superior a 100.000 toneladas, seu casco pesa mais do que um arranha-céu inteiro apoiado sobre a água. 2 reatores nucleares fornecem cerca de 700 megawatts térmicos, energia suficiente para operar durante décadas sem reabastecimento convencional, alimentando catapultas eletromagnéticas, radares e sistemas capazes de lançar dezenas de aeronaves diariamente. A engenharia substituiu o vapor por eletricidade nas catapultas IMALS, reduzindo esforços mecânicos e aumentando a eficiência dos lançamentos. Cada decolagem representa toneladas, sendo aceleradas de 0 a centenas de quilômetros por hora em poucos segundos. Ainda assim, existe um ponto vulnerável impossível de eliminar. Quanto maior o navio, maior sua assinatura no oceano.
A superfície sempre pode ser observada. O verdadeiro invisível está abaixo dela. Submarino Classe Ohio. Esse GN. O maior porta-aviões do mundo domina a superfície, mas jamais conseguirá desaparecer completamente. O submarino Classe Ohio resolve exatamente esse problema, mergulhando milhares de toneladas sob o oceano. Seu deslocamento submerso alcança aproximadamente 18.750 toneladas, enquanto um reator nuclear mantém a embarcação navegando por meses sem necessidade de emergir. Mesmo escondido, ultrapassa 46 km por hora debaixo d'água, carregando até 154 mísseis Tomahawk distribuídos em tubos verticais. O casco resistente suporta pressões gigantescas, enquanto revestimentos acústicos reduzem o ruído ao mínimo. Em vez de velocidade absoluta, a prioridade passa a ser silêncio absoluto. A guerra deixa de depender da força visível e passa a depender da ausência dela. Porém, existe uma limitação inevitável. O submarino pode lançar mísseis em qualquer continente, mas não desembarca tanques, caminhões ou tropas pesadas diretamente sobre uma praia. Ele CAC sem Ship-to-Shore Connector. O submarino atravessa oceanos sem ser visto, mas não consegue colocar blindados na areia. O ele CAC-100 resolve essa etapa utilizando um princípio completamente diferente. Em vez de flutuar apenas sobre a água, cria um colchão de ar de alta pressão sob sua estrutura, reduzindo drasticamente o atrito com a superfície. Isso permite transportar até 74 toneladas de carga, praticamente o peso de um tanque principal moderno, enquanto alcança cerca de 65 km por hora, atravessando mar, areia, lama e manguezais, sem precisar de um porto. Grandes hélices encapsuladas fornecem sustentação e propulsão simultaneamente, permitindo que a embarcação simplesmente deslize sobre obstáculos que prenderiam qualquer navio convencional. A praia deixa de ser um obstáculo geográfico, torna-se apenas mais uma superfície. Mesmo assim, cada viagem transporta apenas um blindado pesado por vez. Quando a operação envolve dezenas deles, nem mesmo um hovercraft é suficiente. O céu assume novamente essa responsabilidade. Antonov An-124 Ruslan. O LCAC vence a barreira entre o mar e a praia, mas sua capacidade continua limitada ao volume de uma única viagem. O Antonov An-124 multiplica essa escala utilizando pura sustentação aerodinâmica. Com peso máximo de decolagem de aproximadamente 405 toneladas, equivalente ao peso de quase 270 automóveis médios, consegue transportar até 150 toneladas de carga útil dentro de uma fuselagem gigantesca. Sua envergadura de 73,3 metros supera facilmente a largura de um campo de futebol. O trem de pouso com dezenas de rodas distribui o peso sobre a pista enquanto a aeronave literalmente se ajoelha para facilitar o embarque de tanques, helicópteros e equipamentos industriais gigantescos. Pouquíssimas aeronaves conseguem carregar objetos que simplesmente não cabem em nenhuma outra. Ainda assim, toda essa capacidade continua dependente de infraestrutura aeroportuária. Antes dos aviões chegarem, alguém precisa construir essa infraestrutura. Surge então uma máquina que não transporta esta guerra. Ela molda o terreno onde ela acontece. Caterpillar D9 Armored. O AN-124 leva uma base inteira para qualquer aeroporto disponível. O problema aparece quando esse aeroporto simplesmente não existe. O Caterpillar D9 blindado entra exatamente nesse cenário, pesando cerca de 62 toneladas e impulsionado por aproximadamente 405 cavalos de potência. Utiliza sua enorme lâmina frontal para remover barricadas, abrir estradas, levantar diques de proteção e mover volumes gigantescos de terra sob fogo inimigo. A blindagem adicionada permite que continue trabalhando mesmo em áreas extremamente perigosas. Ao contrário dos tanques, seu objetivo não é destruir o inimigo, é destruir o terreno. Árvores, concreto, barricadas e edifícios deixam de ser obstáculos quando dezenas de toneladas empurram continuamente contra eles. Cada metro conquistado representa mais espaço para soldados e veículos avançarem. Mas construir instalações militares gigantes exige levantar peças muito maiores do que uma lâmina consegue mover. A engenharia pesada assume o controle. Liber Ele R13000. O D9 modifica o terreno.
Mas chega um momento em que o problema deixa de ser empurrar material. O desafio passa a ser erguer estruturas, pesando milhares de toneladas. A Liebherr LR 13000 representa exatamente esse nível de engenharia. Sua capacidade máxima de içamento alcança 3.000 toneladas, aproximadamente o peso de 2.000 automóveis populares suspensos simultaneamente. A lança pode ultrapassar 240 metros de altura, aproximando-se da altura de um edifício de mais de 70 andares, enquanto todo o conjunto supera 2.500 toneladas de massa operacional. Em vez de rodas, enormes esteiras distribuem cuidadosamente o peso sobre o solo para impedir que a máquina afunde durante a operação. Contrapesos gigantescos equilibram cada movimento milimetricamente calculado por computadores. Um único erro produziria forças suficientes para destruir a própria estrutura. Ainda assim, por maior que seja, o guindaste permanece imóvel. Ele monta o gigante, mas não o transporta.